Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Meu Deus. O povo geral não sabe nem o que é governo. O povo geral não sabe de porra nenhuma. O povo geral, ele acorda cedo, dorme tarde, mora longe e come mal. E é mal servido por tudo. Então, a partir do momento em que você começa... falando. Tá. Fezes do Brasil. Você, quando você começa a enxergar um governo que te enxerga, você fala assim, tem algo de bom acontecendo aí. Quando o governo... Foi a social-democracia europeia. Ela cresceu em torno disso. A social-democracia europeia cresceu a um ponto em que o cidadão comum não ligava mais para quem governava o país, porque, teoricamente, estava na mão de pessoas preparadas. Aí começou a aparecer von der Leyen, apareceu um porra de mulher, presidente de Partido Verde comandando forças armadas. Parece que lá na Europa bastava dirigir um tanque de lavar roupa para você dar o Ministério da Defesa para a mulher. A mulher, que experiência tem? Eu tenho com um tanque. Aí você diz, toma. Aí a ministra da Defesa da Espanha era mulher, a ministra da Defesa da Holanda era mulher, a da União era mulher, primeira-ministra mulher, bastava, rachou, tá bom. Tá? Ótimo, dá para dizer aí. Aquilo ali foi, não só pelas mulheres, deteriorando, porque são pessoas que não têm perfil para o cargo. A von der Leyen, por exemplo, o perfil que ela tem é para a Baixada Fluminense, para trabalhar no PCC, para roubar. Né? Então é o seguinte, porque os escândalos que ela é envolvida na Alemanha, ela e o marido dela, são coisas do outro mundo. Já da época da vacina. Ela em Brasília não fica vermelha nem um minuto. Se ela descer no aeroporto de Brasília, em 10 minutos ela está enturmada. Né? Em 10 minutos ela está em casa, se sente em casa. Então o que acontece? Na Europa aconteceu isso. Das pessoas falar assim, eu não tenho que me preocupar com o governo, porque o governo se preocupa comigo. Então, quem quer ser político, seja, não tem problema. Só que a vaca foi indo para o brejo. Porque a Europa tem um negócio cíclico. Eu não sei se é praga de madrinha, que a cada 200 anos a Europa vai para cá do caralho. A última vez que a Europa foi para casa do caralho foi? Foi mais ou menos... Foi a Revolução Francesa, mas no final do século XIX também, com aquele fim da monarquia, que os Estados Unidos pegou todos os gênios, pegou todo mundo, tinha engenheiro PhD que ia para os Estados Unidos para abrir vala, né, porque queria comer, né? Então é o seguinte, e nós não pegamos esse filão por 2 motivos. Um, porque criamos uma república de bandidos, que já nasceu como república de bandido, e outra por causa do clima, porque o europeu não ia querer vir aqui para o Brasil para torrar no sol, ainda mais com medo que eles têm de doença tropical, essas porra. Mas veio italiano, alemão, polonês... Não, veio época aí. Mas veio pouco, era para vir mais. A gente trouxe mais burro sem rabo, né? Então é o seguinte, a elite foi para os Estados Unidos, atravessou assim. Então os Estados Unidos roubaram capital humano da Europa nessa época. Não roubaram, aproveitaram o momento. Eu não tenho dúvida que se a gente continuasse com o Império, com o Dom Pedro, que era um banana como governante, tá? Mas era um cara muito bem preparado, é um dos caras... sem dúvida alguma, de todos os nossos presidentes, é o mais culto de todos. Nem ficar falando desse bosta. Hein? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Dom Pedro I é fantástico, é sensacional. Dom Pedro I é o meu herói. Dom Pedro I é o meu herói. O maior de todos. O maior de todos. Dom Pedro I, depois que eu falar isso, você vai acreditar. Dom Pedro I ia unificar Portugal e Brasil. Mas ele morreu. Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Porque ele é o seguinte, ele veio aqui, fez a independência, ele peitou todo mundo, tá? Ele foi para Portugal, meteu-lhe a porrada no irmão, botou o irmão para correr e tomou o reino de Portugal, tá? E morreu. Ele morreu em 1834, com 36 anos de idade. Tá? Deve ter sido de sífilis, de tanto fuder, porque o cara
Puta que pariu. Ele comeu muita gente, ele. O cara... Não era só Marquês de Santos, não. Não, o bicho não via nada, não. O bicho era terrível. Aí é o seguinte, o Dom Pedro I é meu herói. Tá? Se o pai que foi culto demais, falava não sei quantos idiomas, conhecia planta só de cheirar, o caralho, a porra toda, se o pai fosse macho que nem ele, tá? Tivesse pego aquela turma todinha... Ele teria fugido pro Brasil. Muitos, ele não tenho dúvida nenhuma. Cara, ele foi lá, ele trouxe gente para cá. Ele, por exemplo, boa parte desses alemães, isso tudo, foi pedra fundamental dele. Friburgo aqui foi colonizado, ele que trouxe a colônia de Friburgo para aqui, para Friburgo. Tá? Lá, os caras vieram para a Serra, que é um lugar mais fresco, mais frio, melhor para o clima. Então é o seguinte, ele trouxe isso tudo. Ele era um cara antenado. Aí quem entrou? Marechal Deodoro da Fonseca, aquele bando de bosta, aquele bando de merda, militar de 5ª categoria, um bando de merda, o único militar que poderia se chamar de alguma coisa naquela época. O único macho que sobrou naquela época foi o Conde de, que era o mais brasileiro de todos e era francês. Se deixasse na mão dele, foi o cara que chegou lá com a Princesa Isabel. Princesa Isabel. Foi ele que chegaram lá para ele. Cara, ele deu uma aula. Para mim, é um grande mestre das guerras brasileiras, chama Conde de. O Duque de Caxias foi lá lutar a guerra contra o Paraguai e chegaram lá e falaram assim, o Duque de Caxias chegou e falou assim, gente, nós já destruímos o país inteiro, tá? Porra, não tem mais ninguém para matar. Não, me dá que tem mais gente para matar, sim. Me dá aqui. E passou o trator em cima. Adoro o Paraguai, amo o Paraguai, principalmente as paraguaias, mas é o seguinte, fez o certo. Não deixou um homem vivo naquela porra. Fez o certo. Você, quando entra você entra numa guerra que você não pediu, que você não queria, que o cara te atacou, você tem que humilhar ele, você tem que destruir ele, você tem que acabar com a estrutura dele até o último feio. O Conde de foi lá e arrasou com aquela porra, acabou. Porque é o seguinte, quem matou o povo do Paraguai foi Solano Lopes, não foi ele não, bicho? Solano Lopes que foi enfrentar o Brasil. Pegou o presidente da província de Mato Grosso, jogou numa cadeia e matou o cara de fome. Porque naquela época, a província... Você não acha que o Zelensky é o Solano Lopes ucraniano? O Zelensky é um merda. Zelensky é um bosta. Zelensky não sabe nem o que está fazendo, é um boneco, é um mamulengo. Zelensky é um Hitler 2, é um Hitler sem glamour. Pelo que você descreveu aí, o Zelensky está fazendo exatamente o que o Solano Lopes fez. Sim, matando o povo. Matando o próprio povo. Isso, porque é o seguinte, qual a chance que tem, eu falo o seguinte, qual a chance que tem de prosperar uma guerra entre o México e os Estados Unidos? Tira a Rússia e tira a Ucrânia. O México, qual a chance? Nenhuma.